Os ministros chegaram para mais uma sessão da segunda turma do Supremo divididos sobre o julgamento da liberdade de Lula. Parte do tribunal considerava que o caso podia esperar. Outra argumentava que quando há um preso com possibilidade de ser libertado, a prioridade é total. No fim, venceu a argumentação do advogado do ex-presidente e a corte recomeçou a decidir. O que nós pedimos, inclusive por petição protocolada ontem, é que sejam dadas as prioridades regimentais, uma vez que, no caso, há um paciente preso há mais de 400 dias e também estamos diante de um caso cujo julgamento já foi iniciado. São 2 pedidos de habeas corpus para o ex-presidente na segunda turma. Um deles questiona a decisão de Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou de forma monocrática um recurso da defesa. Na outra ação, os advogados de Lula reclamam de parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Foi ele que o condenou na primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão, por ter recebido um triplex no Guarujá como propina da empreiteira OAS. Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não apenas manteve a sentença, como aumentou a pena, 12 anos e 1 mês. Quando chegou ao STJ, a pena foi reduzida para 8 anos e 10 meses. O julgamento do habeas corpus foi iniciado em dezembro do ano passado. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia já tinham votado contra a libertação do petista. Mas houve um pedido de vista de Gilmar Mendes, que solicitou mais tempo para analisar o tema. Diante do vazamento das supostas mensagens em que Sérgio Moro teria orientado procuradores da Lava Jato, a defesa do ex-presidente pediu aqui ao Supremo, no dia 13 de junho, que incluísse o material divulgado pelo site Intercept Brasil. O ministro da Justiça tem negado qualquer irregularidade e ressaltado que diálogos podem ter sido fraudados por hackers ou colocados fora de contexto. Gilmar Mendes sugeriu um meio termo. Lula poderia sair da cadeia e aguardar em liberdade até que a segunda turma bata o martelo sobre a conduta de Sérgio Moro. A presidente do colegiado, então, decidiu colocar em discussão o habeas corpus, que questiona a decisão do ministro Félix Fischer, do STJ. Edson Fachin votou contra a liberdade de Lula, porque, segundo ele, não há irregularidade na atuação individual do relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça. Esse Supremo Tribunal Federal, acrescento, reputa legítima a atuação unipessoal do relator, sem que a autorização regimental de provimentos monocráticos configure por si só vulneração ao princípio da colegialidade. Já Ricardo Lewandowski abriu a divergência. Segundo ele, ao negar a apreciação do recurso pelo colegiado, o ministro Fischer ofendeu o devido processo legal. Mas foi voto vencido. A maioria dos colegas considerou que, como o STJ já decidiu, o recurso da defesa perdeu a validade. Faltava então definir o pedido de suspeição de Sérgio Moro. Por 3-2, os ministros rejeitaram a sugestão de Gilmar Mendes de soltar o petista até a decisão sobre o mérito, ou seja, a base do pedido da defesa. Carmen Lúcia chegou a colocar o tema na pauta, mas os ministros deixaram o caso para depois. Gilmar Mendes explicou que o voto dele era longo, mais de 44 páginas, e pediu vista, mais tempo para analisar o assunto. Como as férias do Supremo começam na semana que vem, a decisão ficou para agosto. O ex-presidente está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O petista ainda responde a outros 6 processos em diferentes instâncias da Justiça Federal. Ele já é réu em 3 e aguarda julgamento em segunda instância na ação que envolve o sítio em Atibaia, na qual foi condenado pela Lava Jato a 12 anos e 11 meses de prisão, também por corrupção e lavagem de dinheiro.